Ingredientes e suas funções. Vamos falar agora das gorduras, como manteiga, margarina, óleo, gordura vegetal. É uma fonte de sabor, um agente de maciez, condutor de calor, agente de volume e aeração, a formação de camadas, conservação de umidade e controle de textura. Fonte de sabor, especialmente manteiga e gordura animal, que tem aroma e sabor característicos das massas e recheios. Então, é um derivado aí do leite, que já é super saboroso. A gente tem uma presença muito forte desses sabores quando a gente coloca massas de pães, de salgados, mas uma que dá para você ver bem esse exemplo é a massa amanteigada, né? O bolo com massa amanteigada. Você sente bem essa presença aí do sabor da manteiga. Agente de maciez interfere na formação do glúten, tornando as massas mais macias, quebradiças ou úmidas, conforme o tipo usado. Então, quando tá ali sovando o pão, por exemplo, ele se mistura, traz a umidade para o glúten, aquela liga e torna esse desenvolvimento do glúten uma forma mais macia. No caso de quebradiços ou úmidos, a gente pode estar pensando ali em relação, por exemplo, às massas de bolo. E é importante lembrar que as gorduras, elas se comportam algumas da mesma forma na temperatura quente ou na temperatura fria. E em outras formas, outras gorduras, tem um comportamento diferente. Por exemplo, quando você faz uma massa de bolo, vamos pensar em um bolo caseiro. Bolo caseiro feito com óleo e um bolo caseiro feito com manteiga. Se você coloca na geladeira os dois, a gordura ela vai se comportar da mesma forma para o óleo. Ele é viscoso, maleável, fora da geladeira. Dentro da geladeira ele também continua viscoso. Então, nesse seu bolo, ele vai estar mais fofinho ali dentro da geladeira, mais macio. Já a manteiga não. Se você deixa a manteiga em temperatura ambiente, dependendo do calor que esteja, ela derrete. Então, se o seu bolo está fora da geladeira, ele está mais macio. O bolo feito com a manteiga dentro da geladeira, ele vai acontecer o quê? Ele vai ficar mais firme, mais duro. Por quê? Ela se comporta diferente em cada ambiente, em cada temperatura, tá? Então, sempre num preparo, você tem que pensar qual o melhor tipo de gordura para aquele preparo. É um condutor de calor. Promove uma cocção uniforme e ajuda a dourar a superfície das preparações. Então, nessa imagem, por exemplo, aqui um bolo, ele tá douradinho aí por fora. Quando a gente fala, por exemplo, untar e polvilhar uma forma. Quando você unta, você na cocção vai promover aí, né, essa corzinha dourada e ele vai fazer o quê? Selar essa massa, trazendo essa casquinha mais uniforme. Mesmo quando está sendo utilizado um desmoldante, por exemplo, aquele desmoldante spray, ali ele contém a gordura. O desmoldante basicamente é uma mistura com gordura para promover, né, essa cocção uniforme e ajudar aí a dourar a superfície da preparação. Agente de volume e aeração. Quando batido com açúcar, as gorduras incorporam ar à mistura, o que contribui para o crescimento dos bolos. Também tem esse batimento que a gente faz aí do açúcar com a gordura, que pode ser uma manteiga ou pode ser uma margarina. Você percebe que quando você junta esses dois ingredientes e bate, ela vai clareando, né? Por quê? Ela se mistura com o açúcar e vai criando ar, então ela vai ficando uma camada mais fina e aí por isso ela vai clarificando nessa mistura. E ela também contribui, porque tudo que gera esse ar para as massas gera um crescimento, né? Então, nos bolos, esse batimento
contribui, o açúcar contribui para esse crescimento, o fermento contribui para o crescimento, a gordura contribui para o crescimento. Então, aí são vários fatores juntos que eles unidos contribuem para o crescimento e para segurar a estrutura dos outros ingredientes que são mais pesados, como a farinha de trigo, por exemplo, como a densidade da água, do leite, do suco, dos líquidos que a gente coloca. Então, são densidades mais pesadas. E esses outros ingredientes, eles têm essa contribuição para ajudar a incorporar esse ar e ali manter a estrutura dos preparos. A formação de camadas. Nas massas folhadas, por exemplo, a gordura intercalada entre as camadas, ela cria essa separação e dá a crocância ao assar. Então, a gente percebe aí de uma forma muito simples a formação das camadas em uma massa folhada, porque a gordura, ela é só espalhada nessa massa, não ali no preparo ela não penetra, né? Geralmente a gente coloca a gordura para formar a camada na massa folhada, ela tem que estar bem gelada, justamente para essa massa não absorver essa gordura e ela fazer aí, quando for para cocção, essa separação dessas camadas e trazer a crocância quando vai assar. Conservação de umidade. Protegem as preparações contra o ressecamento, mantendo textura agradável por mais tempo. Aqui eu coloquei a imagem de um pão, a gente percebe bem a presença dessa gordura, tá até brilhando aí esse pão, né, para manter ele por mais tempo úmido, ali fofinho. E se você, por exemplo, coloca um pão para assar, você esquece de colocar a gema com o leite, por exemplo, que os dois já têm uma certa quantidade de gordura, quando você tira do forno, se ficar uma casquinha muito firme, você pincela ali manteiga ou margarina, que você vai ver que já vai trazer uma maciez para a casquinha desse pão. Não vai ficar tão quebradiço, já vai ficar bem macio. Acho que a imagem aqui ilustra bem o que eu tô falando para vocês. Controle de textura. O tipo e a quantidade de gordura determinam se uma massa ela vai ser fofa, se ela vai ser firme, se ela vai ser crocante ou se ela vai derreter na boca, né? Então a gordura, por exemplo, aí você pensa numa gordura num pão, vai ficar bem fofinho, firme. Você já pensa naquela massa, por exemplo, um exemplo ali é a massa amanteigada. É o comportamento dessa gordura, né? Crocante, num biscoito, né? Pode ser também num biscoito, não, perdão. Num pastel, por exemplo, numa fritura, é crocante, né? Derrete na boca. Ali, um biscoito, uma massa, uma massa sablé, por exemplo. Então, é aquilo que eu falei em relação ao comportamento da gordura. Se ela está aquecida, se ela está em temperatura ambiente, se ela está dentro da geladeira. Qual o comportamento que a gente quer? Quando aquece, depois esfria, tá? Então, ela vai trazer aí as texturas, determinando a utilização que você faz dela. E não esqueça de ter sempre cadernos de anotação para um melhor aproveitamento das suas aulas.